Aí eu gostaria de perguntar para vocês, uma pergunta assim direta. Você se reconhece aromaterapeuta? Faça essa pergunta para você. Eu me reconheço como aromaterapeuta? E eu coloquei essa imagem ali, né, dos óleos essenciais, lembrando um pouquinho da química dos óleos essenciais, porque eu sei que isso é um tendão de Aquiles da aromaterapia. Muita gente, né, tem medo e faz vários cursos e acha que sempre é muito difícil entender a questão da química. Mas não é só isso que eu estou querendo saber. Eu quero saber se você se reconhece e se você se reconhece aromaterapeuta, porque a gente não sabe tudo no início. A gente tem que começar e vai buscando a partir da nossa prática. Então, se você se reconhece uma aromaterapeuta, por onde você começa? Aí eu me inspirei em Walt Disney. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. É na prática, é na experiência prática, é fazendo, é atendendo que a gente consegue estruturar primeiro a nossa forma de atender e se sentir mais segura para continuar atendendo. E eu vou dizer uma coisa assim que eu observo. Mesmo que a gente já atenda há bastante tempo, que a gente já tem experiência, cada interagente que chega é diferente do outro. Você pode ter 5, 6, sei lá, interagentes que tenham queixa de enxaqueca. Cada um provavelmente vai ter uma queixa com uma causa um pouco diferente, vai ter uma questão a mais que vai ser diferente do outro. Então, mesmo que for a mesma queixa, nunca vai ser o mesmo tratamento ou a mesma formulação com óleos essenciais. Então, tem que perder um pouco dessa fantasia, talvez, de que a gente vai estar pronta algum dia. A gente nunca está pronta, a gente está sempre aprendendo e se refazendo, e se reconstruindo e se reinventando. E isso também é a nossa prática. E qual é a estrutura do atendimento, então? Aí eu coloquei aqui o método Liane Bacar, porque a aromaterapia não é uma profissão regulamentada. Então não tem nada assim titulado, nada fixo como um método único para se trabalhar com a aromaterapia, não tem uma estrutura montada. Então eu coloquei o meu método porque foi uma coisa que eu fui construindo. Quando eu fiz as minhas formações, não tinha nem livro. A gente recebia uma apostila que a professora montava e a gente estudava por ali. Esses maravilhas de livros que eu tenho atrás de mim são recentes. Então a gente tinha que montar o material, tinha que buscar às vezes literatura, né, em inglês ou francês, mas a gente tinha que sentar e montar o material que a gente precisava para trabalhar, né? Então, isso que eu estou apresentando é o meu método, porque é a minha construção. Ela é resultado do que eu estudei, do que eu testei, do que eu atendi no meu espaço de atendimento, e é também o resultado que eu tenho que até agradecer às minhas alunas, porque tudo que eu uso, que eu criei de ferramenta, que eu coloquei nos cursos para tentar facilitar o aprendizado delas ou para facilitar a prática do atendimento, elas me ajudaram também a testar e aperfeiçoar. Então, essa troca também, né, dessa relação ensino-aprendizagem é muito importante. Eu acredito que quem ensina aprende, quem aprende ensina. É uma troca. E isso foi muito importante para eu conseguir construir o que eu vou apresentar aqui para vocês. E nesse método, o primeiro passo é o quê? Conhecer. A gente tem que conhecer. Então, vai fazer a anamnese para conhecer a queixa, vai ter que conhecer também os óleos essenciais, a ação, a indicação, a contraindicação, o risco de toxicidade. Tem que conhecer. Se tem risco de interação medicamentosa, também é importante conhecer. Aí vai ter que também analisar. Então, o método seria conhecer e analisar. Analisar é o quê? É fazer um estudo de caso. Vai fazer um estudo de caso, vai olhar as informações, vai analisar as informações, vai fazer o registro também desse atendimento. Na hora que a gente faz o registro, é uma forma também da gente continuar analisando e pensando sobre aquele estudo de caso. O registro é importante porque ele nos permite depois voltar para ver se a gente está com a dúvida de alguma coisa, a gente vai ter um registro que vai nos guiar até como base
para a gente poder fazer alguma modificação até na formulação, ou para a gente ver se teve alguma evolução. E a recomendação seria o último passo, que vai ser daí uma recomendação individualizada e personalizada. Então é uma estrutura simples, mas que na realidade não é tão simples, que demanda assim bastante estudo até para a gente conseguir fazer uma anamnese. Quando a gente está numa formação, eu, por exemplo, peço isso sempre para as minhas alunas, de treinar essa anamnese. Treina primeiro respondendo, depois vê se tem um familiar ou se tem um amigo, uma colega que aceita, né, fazer esse teatro, essa brincadeira de testar uma anamnese, principalmente para a aromaterapeuta ver como que ela se sente fazendo essa entrevista. Às vezes a pessoa se sente um pouco desconfortável de fazer algumas perguntas. Então, trabalhar isso também, né? Por que eu estou desconfortável a perguntar sobre determinado assunto? E isso é importante da gente ter essas vivências práticas para ir treinando e para ir trabalhando em si mesmo as coisas que ainda estão difíceis da gente lidar. Na aromaterapia clínica, a gente vai ter, então, 7 passos do atendimento, que são os 7 passos que eu acredito que são os principais, que são os que eu meio que estruturo, né, tanto a questão do ensino como do meu trabalho, mas, como eu já falei, a aromaterapia não é uma profissão regulamentada, então não tem nada que seja estruturado, né? Então, tem outras colegas que talvez trabalhem até de forma diferente de mim, mas essa aqui é a forma que eu encontrei para trabalhar e que eu acho que funciona para mim. E que eu gostaria, sim, que vocês também não vejam como sendo uma verdade absoluta, nem que seja a minha verdade absoluta, né? Porque isso é uma construção e, como construção, amanhã eu posso colocar uma coisa diferente ou modificar alguma coisa, mas pode servir talvez para vocês como um modelo, uma base, e você diz, isso aqui que a Liane colocou eu gostei, isso que a Liane fez não serve para mim, mas eu posso fazer de outro jeito. Então pensa nesse sentido, né?